Na live de hoje, que foi mais uma aula do que uma live, na verdade, falei sobre retificação de matrículas, alguns procedimentos específicos, técnicos e polêmicos, incluindo o georreferenciamento, claro. Antes de você assistir essa aula aí, ficou bem legal, dá um like para você fazer essa live circular e te inscreve no meu canal. Te inscreve, dá uma mão aí, inscreve no canal. Indica ele para um amigo, para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Vamos falar da primeira estratégia então. Quem é novo aqui, e eu sei que tem pelo menos 5.000 pessoas novas nesse perfil, sabe que a gente traça estratégias para você regularizar imóveis. Semana passada, na sexta-feira, eu falei de matrículas. Fiz uma aula de matrículas para você entender um pouco mais de matrícula. É muito interessante. Tem gente que nunca viu uma matrícula na vida. Isso é normal. Não chega na escola, já viu uma matrícula de imóvel? Não. Mas tem gente que quer trabalhar no direito imobiliário, não viu matrícula, pega uma matrícula ruim, né? Tem fáceis, tem difíceis. Tem gente que não pega a primeira vez uma matrícula, pega uma transcrição. Eu me lembro de uma jovem num evento ao vivo que eu estava fazendo em Franca, São Paulo, na OAB, e a advogada disse: professor, o meu primeiro caso, eu peguei uma transcrição que eu não entendi nada. Ela começou a contar, eu disse: tu deu azar no primeiro caso, mas pode ser um sinal, um sinal de que tu vai aprender muito, né? Então, depende de como você começa, vem muita bomba. Agora, uma coisa é certa. Durante a sua carreira em direito imobiliário, uma coisa é certa. Em algum momento, você vai ser consultado sobre um erro na matrícula. Um erro na transcrição. E aí, você vai ter que entender que é possível retificar. E a retificação, ela tem um procedimento próprio na lei. É um procedimentozinho especial da lei. Ela tem um trâmitezinho. E isso serve para qualquer pessoa. Por quê? Porque o legislador não exigiu que fosse um advogado na retificação. Olha que interessante. Ele disse: qualquer pessoa pode retificar o seu imóvel. Então, qualquer pessoa pode pedir para o registrador a retificação. Ah, mas com o advogado não é melhor? Claro, porque o advogado conhece as discussões que envolvem a retificação. Mas eu tenho vários engenheiros que chegam no meu cartório e pedem para retificar matrículas dos seus clientes. Então é comum que retificação possa ser feita por qualquer profissional, mas preferencialmente são os advogados que levam ela mais na linha do direito, ok? Bom, segundo ponto, o que eu posso retificar no cartório? Então, até 2004, a gente, para retificar qualquer coisa no cartório, de regra, ia para o Poder Judiciário. Em 2004, isso começou a mudar. E essa mudança favoreceu o quê? Quem queria evitar o judiciário. Então, nós temos lá na Lei de Registros, e aí se você já pode anotar, só anota isso que eu vou falar agora, o artigo 213 da Lei de Registros, que é um artigo que vai começar a falar de retificação na matrícula do imóvel, tá? Um artigo que vai começar a falar de retificação na matrícula do imóvel. E ali ela vai dizer claramente, a gente pode retificar qualquer coisa que está no registro de imóveis, desde que seja realmente caso de retificação. Registro, averbação, matrícula, transcrição, inscrição, várias coisas podem estar com um probleminha, tá? E não quer dizer que o erro seja só do oficial. Claro que o oficial pode ter errado, normal, acontece, todo mundo é humano, mas também pode ser que o erro já estivesse no título, o erro estivesse no próprio empreendimento. Vamos imaginar que você desenha um loteamento e o engenheiro faz toda a planta memorial, mas ele se engana em relação a um lote. O lote, na verdade, ele é menor do que está na matrícula. O lote é menor. Veja, o engenheiro cometeu um erro de medição, mas o loteamento foi aprovado na prefeitura e foi registrado no registro de imóveis. E aí você tem o quê? Tem um erro no loteamento. Você, quando vai medir o seu lote, está diferente. E agora? Retificação é a melhor hipótese, claro.
Claro que é a melhor hipótese, porque a gente pode corrigir no registro de imóveis com base na realidade que tem lá, tá? Primeira base, então. Agora, as retificações no registro de imóveis, nós vamos dividi-las, né, em simples e complexas. Tudo na vida, né? Tudo na vida. Simples e complexas. Agora abriu um sol aqui, Dona Alice, por isso que eu fechei aqui essa persiana. Simples e complexas. Por quê? A simples, ela é uma retificação realmente mais fácil, unilateral, né? Então, eu pego a minha matrícula e observo que o meu estado civil está divorciado. E eu não sou divorciado, eu sou ainda separado. Está errado. Basta eu apresentar o documento e o oficial vai corrigir, fazer uma verbação de retificação. Maravilha. Nessa retificação mais simples, unilateral, pode ser que eu tenha feito uma escritura de doação com reserva de usufruto. E o oficial registrou a doação e esqueceu a reserva de usufruto. Faltou um dado. Então, as hipóteses mais simples estão no artigo 213, inciso 1. 213, inciso 1, tá? 213, inciso 1. O Márcio está perguntando, onde está localizada na lei a questão dos 5%? Então, já vou entrar na questão dos 5%. As retificações complexas estão no inciso 2. E ali está a grande onda de retificações que tem, né? O oceano de retificações, que é a diferença diária. É isso que mais se briga, diferença diária. O meu lote tem 500 metros na matrícula e eu fui medir e tem 550, 10% a mais. E aí, pode fazer retificação ou não? Existe um limite? E veja, a lei de registros não traz limites. Ela em si não traz o limite. Mas, durante o passar dos anos, se construiu uma tese na jurisprudência e na doutrina, que é uma tese. Quer dizer que tem outras, né? Uma corrente que diz assim, o limite é 5%. Com base em quê? Né? Já que o colega perguntou ali. Com base no Código Civil, lá quando a gente está estudando contratos, tem um artigo que você vai lembrar do que eu vou falar agora. Venda ad corpus, venda ad mensuram, lembra? Que você compra uma fazenda porteira fechada, né? Ou compra tantos hectares a tantos sacos de soja. Lá diz alguma coisa assim, se a diferença for, né, 5%, Com base naquilo lá, pelo artigo 500, se eu não me engano, é que a jurisprudência construiu aqui, na retificação, que seria um limite. Tá? Nem todos os oficiais entendem que existe limite. Nem todos os oficiais. Muitos entendem não há esse limite, desde que todos os confrontantes assinem. Mas por que os confrontantes devem assinar, professor, se eu quero corrigir o meu terreno? Porque a gente tem que ter certeza que você não vai avançar sobre o terreno do vizinho. Isso tanto em área rural como urbana. Essa é uma questão importante. A gente sabe que as pessoas estão de boa fé, né? Mas também sabe que vizinhos discutem. Às vezes é tipo uma guerra fria, União Soviética, Estados Unidos. O vizinho bota uma música, você bota também, né? Eu já comprei uma JBL maior agora para resolver esse meu problema. Às vezes tem essa guerra fria, né? Mas às vezes o vizinho não se dá, né? Um dia em áreas rurais, o cara passa de carro pela propriedade e mata uma galinha. E nem para, ou mata um cachorro, nem para. Daí o vizinho aquele fica bravo, passou por aquela estrada muito rápido, levantou poeira, discutem, não se dão mais. Tá? Então, existem vizinhos que não se dão. E aí, a gente precisa saber, será que quando alguém vai retificar, não vai avançar a área do vizinho? Por isso, a lei diz, os confrontantes devem assinar. Então, a retificação pode ser simples ou complexa.
A simples normalmente é unilateral. Eu tenho alguma dificuldade e chego ao registrador com um requerimento. Requerimento, lá no meu curso eu tenho um modelo desse requerimento, até não é difícil de fazer não. Solicito a retificação da matrícula, porque o estado civil está errado, o nome da rua está errado, deixa eu ver aqui, um ângulo de deflexão, falar para os engenheiros agora, está errado, né? Mas não alterou as medidas perimetrais, alguma coisinha que eu encaixo no inciso 1, que tem várias letras. Pronto. A parte pede, o registrador faz uma averbação, corrige a matrícula. Maravilha. Já a retificação complexa é onde está o filé mignon do negócio, né? Porque ali é que a gente vai criar os grandes debates e os grandes problemas. Vale lembrar que pode ser retificado a área que foi loteada, pode ser retificado prédio, apartamento, pode ser várias coisas retificadas. Mas o que não é retificação? E aqui é importante você, quando vai ouvir o seu cliente, você entender o que ele está falando. O que não é retificação? Retificação presume um erro, hein? Não é retificação o teu cliente dizer que comprou um pedacinho do vizinho. Isso não é retificação. Isso é compra e venda. Ah, mas é só 1 metro, fora a fora, assim, ó, 1 metrinho só a mais para fazer um canil ali. Não, isso não é retificação. Tua matrícula estava certa, teu imóvel estava certo. Isso é compra e venda. Por que tem isso, gente? Porque muita gente acha que pode usar a retificação para fazer esses procedimentos de compra e venda. Para quê? Para evitar pagamento de tributos. Claro, não vai ter ITBI na retificação. Então, eu vou poder dizer, ó, meu terreno estava errado e o vizinho assina concordando. Ah, professor, mas se eu fizer tudo certinho, o oficial nem vai perceber. Olha, por isso que o oficial é meio chato, né? Porque ele percebe que tem algo errado. Percebe que tem algo errado. E você pode imaginar que se o vizinho me vendeu 1 metro, o dele tá com metragem menor agora. Tá com metragem menor. E aí, se o dele tá com metragem menor, depois ele vem fazer uma retificação também. Diz, mediu o meu e deu 1 metro a menos. Tá na cara que tem problema. Tá na cara que tem problema. Então, vamos trabalhar dentro da integridade. Se ele comprou, nós temos que fazer a compra e venda disso. Não, eu não comprei. É área rural, o meu gado foi avançando, a gente foi usando aquela área ali do lado, ninguém se importou com isso, e já faz muitos anos, e aí eu teria mais ali 1, 2 hectares que eu posso fazer uso capião. Tá bom, uso capião não é retificação. Olha como a gente tem que entender as estratégias. Uso capião não é retificação, são procedimentos diferentes. A grande sacada para você é que existem vários procedimentos e você tem que encaixar o problema da pessoa num dos procedimentos. Então, se eu for para retificação, eu já sei, eu vou corrigir algo que está errado. O procedimento qual é? Do 213 da Lei 6015, que a gente já vai falar mais um pouco dele. Não é retificação, pelo que eu vi. A sua área não tinha erro. O senhor usa o capio ali. Passamos de 400 pessoas. Bom dia. É caso de uso capião. É outro procedimento. Você vai ver que eu vou falar isso na semana ali da segunda onda dos procedimentos. É procedimento de uso capião, provimento 65. Aí fica mais fácil. Se eu começo a achar o procedimento. Um evento que eu fiz em agosto desse ano, agosto, foi o primeiro evento que alguém colocou no quadrão, assim, ó, quadro branco, né? Todas as estratégias de regularização. Pode ver. Eu botei todas no evento de agosto do ano passado. Eu disse, ó, no meu entender, essas são as estratégias. Depois, claro que a concorrência pintou e bordou em cima das estratégias, né? Mas todo mundo falava só assim, ó, regularizar. Mas como é que é? Não, uso capião, né? Não, uso capião é uma. Eu relacionei 10 estratégias, pelo menos. Retificação é outra, claro. Retificação é uma estratégia. Então, falando de retificação,
Se eu entender que estava errado algo dentro do cartório, eu vou corrigir. Mas como é que estava errado, professor? Se o cartório é para estar tudo certo. Bom, pode ter acontecido numa área rural ter um problema de divisas. Uma retificação muito comum para quem trabalha com imóveis rurais é o problema das divisas. Essa semana ainda, um empresário esteve me visitando no cartório e ele disse, eu quero fazer aqui um loteamento, já está desenhado, está pronto. Ele me mostrou a matrícula, ele tinha uma certidão, eu peguei, olhei e disse, cara, as tuas divisas estão horríveis. Nossa, essa matrícula está horrível. Aí ele disse, por quê? Olha aqui, ó, ao norte confronta com o rio. Baixa conexão. A oeste confronta com o travessão. Cara, se souber que é travessão, você vai enlouquecer. Era assim, as confrontações muito inseguras. Nós precisamos retificar isso. Acredito que voltou, né? Coisa incrível quando baixa a conexão, né? Botei no 4G para garantir, né? Tá? Então, voltei. Voltou para todo mundo? Bota ali, voltou. Então, tua descrição tá horrível. Qual é o procedimento de arrumar as descrições? Retificação. Por quê? Porque a tua confrontação não tá clara. Muito comum. Ah, uma estrada passou no meio. Qual é o procedimento para eu tirar essa estrada quando ninguém organizou? Pode ser retificação. Tem um outro procedimento que se chama também apuração do que sobrou, apuração de remanescente. Muito lugar você vai encontrar uma matrícula ou uma transcrição que foram tirando áreas e nunca descreveram o que sobrou. Então você tinha uma matrícula que estava toda descrita, perfeitinho o mapinha. Aí destacou uma área para abrir outra, pegou uma área para abrir outra e o oficial foi fazendo, ou por ordem judicial ou por requerimento. Aí agora você chega lá, né? Então o pai faleceu, você vai ver inventário, chega lá, ó, tem uma matrícula aqui em nome do teu pai. Ah, quantos hectares tem aí? Tem 10 hectares aqui. Mas aonde é isso? Não tem como saber. Como não tem como saber? Não tem como saber. Por que não tem como saber? Porque a descrição era de 200 hectares. Mas foi tirado da matrícula um monte de pedacinho. E só sobrou 10. Então eu não sei onde estão os 10, diz o oficial. Se o oficial não sabe, como é que você vai saber? Qual é o procedimento? Procedimento de retificação. E como é que funciona? Sempre que eu vou alterar área ou alguma medida, eu preciso conversar com os confrontantes. Até ano passado, confrontante era algo bem tranquilo. Tranquilo não, né? Nunca foi, né? Mas assim, mais fácil, né? Porque os poceiros também eram considerados confrontantes. Quem trabalha com retificação sabe disso. Você chegava e dizia, eu quero retificar a minha área. A gente pegava e ia visitar ali o vizinho. O senhor é o vizinho? Sim. O senhor assina o meu mapa? Assina o meu memorial descritivo? Não, eu assino. Beleza. O senhor tem algum documento que prova que o senhor está aqui? Não, eu moro aqui há anos, eu tenho esse contrato, eu comprei desse cara, mas ainda não fiz escritura. Tava tudo bem. Em junho do ano passado, a mudança prejudicou um pouquinho a galera. Mas talvez gere mais segurança. Porque a mudança disse o quê? Agora só quem é proprietário pode assinar. Proprietário. E proprietário a gente sabe, é quem está na matrícula do imóvel. Então, um conjunto de áreas que tem várias pessoas irregulares, poceiros, vai ser dificílimo de retificar. Daí vale lembrar aquela live da semana passada de quinta-feira, uso capião, né? Uso capião imóvel próprio, aquelas opções que a gente viu na quinta-feira com a Letícia e com a Tati. Bom, e o que mais tem em retificação que me interessa? Eu preciso de um engenheiro que me ajude e da boa vontade do meu vizinho. Agora pode acontecer do meu vizinho não assinar, não estar em casa, eu intimo ele,
mediante cartório, e ele vem e diz assim, não concordo. Eu já tive esse caso. Até porque assim, se você chegar no vizinho e disser, olha, estamos retificando uma área aqui, o senhor pode assinar? É claro que o cara vai dar um passo para trás. É claro. Por quê? Porque ele fica preocupado se não está perdendo nada. Então as pessoas têm uma desconfiança enorme. Aí o trabalho do profissional, qual é? Conversar com o vizinho. E daí vale todas as técnicas de, né, aqui no sul tomar chimarrão, ou tomar um caldo de cana em algum lugar, tomar água, ir lá, visitar, conversar, explicar, não vai haver prejuízo, a sua área não muda nada, talvez ele chame o engenheiro dele para saber se é verdade. Isso em áreas rurais ou urbanas. Tá? Ali o Gustavo botou, tem uma personalidade agradável. Isso é uma palestra minha que circula o país, né? Personalidade agradável. A gente tem que saber chegar nas pessoas. Tem que saber chegar nas pessoas. Então você quer retificar o seu terreno, o seu apartamento, o seu imóvel rural. Precisa da assinatura do confrontante. Ele dá se ele quer. Aí se ele não der, tu vai ter que judicializar. E qual que é o nosso objetivo aqui? Evitar a judicialização. Sempre, sempre. Esse é o nosso objetivo. Agora pode ser que ele venha no cartório, o confrontante, e diga assim, não concordo. O oficial vai perguntar, mas você tem algum fundamento que o senhor não concorda, que aconteceu? Por que o senhor não concorda? Eu não concordo porque ele torce pelo Palmeiras. Olha aí, torce pelo Palmeiras e o Palmeiras ganhou o último campeonato e ele soltou um monte de foguete por cima da minha casa, então não vou assinar a retificação. E aí? Seria caso de impugnação justificada isso? Seria? Será que o oficial poderia enfrentar? E aqui, olha que interessante. Quando vem a impugnação, o oficial pode ser que diga, não dá mais. Cabe você agora aqui, quando é chamado lá no cartório, diz, o vizinho impugnou. O que o vizinho argumentou? O vizinho argumentou que o senhor é palmeirense e joga foguete por cima da casa dele. Não, isso não. Não é verdade. Discordo disso. E mesmo que fosse, isso não seria um motivo justo para evitar a correção da minha propriedade. Então veja, a fundamentação, como botou ali a Kelly, não era técnica. E isso é comum. Por quê? Porque há o desgosto entre vizinhos. Há o desgosto. A gente vive em sociedade. As casas são do lado, as propriedades são do lado. Com o tempo a gente vai conhecendo o vizinho, vai concordando ou vai discordando. Então há um desgosto às vezes em vizinhanças. E há vizinhos bons. Eu sempre tive vizinhos bons, graças a Deus. Né? Um ou outro que eu tenho que botar o som mais alto de manhã. Tem aquela piada, meus vizinhos ouvem Johnny B. Good todos os dias de manhã. Quer eles queiram ou não queiram, né? Quer eles queiram ou não queiram. Bom, tudo bem. Mas a gente tem que se dar com o vizinho. Não deu. O cara impugnou, aí você, profissional, vai chegar lá no cartório e vai dizer assim, senhor oficial, eu gostaria que o senhor enfrentasse essa questão. Entendo que a impugnação não é justificada. Pronto, já deu a tinta para o oficial e está lá no 213 essa hipótese do oficial enfrentar. Outra hipótese, e agora sim vai ficar pior, é o confrontante ser um problema. O que é o confrontante ser um problema? Não é o caso do vizinho? Não, o vizinho tu sabe quem é, tá lá, ele é um incômodo. Problema é quando alguém botou ali, não tem matrícula confrontante. Problema é quando morreu o confrontante e os herdeiros estão lá e não fizeram inventário. Problema é quando o confrontante é menor de idade. Problema é quando o confrontante é uma pessoa jurídica irregular, ou seja, uma sociedade empresária de fato. Problema é quando alguns estados pedem que, além do confrontante assinar, tem que assinar a esposa ou companheira e ela não assina. Isso são problemas. Isso são problemas. Aí são problemas. Porque aí eu já preciso de um pouco mais de conhecimento.
O Germano pergunta, existe concordância tácita? Sim. Lá no artigo 213 você vai ver que depois que você notifica o vizinho para concordar com a retificação, se em 15 dias ele ficar inerte, ele concordou. Lembrem, para nós do direito, o silêncio diz muito. Minha namorada diz isso, silêncio diz muito, é verdade, né? Então tem que falar bastante, né? Silêncio diz muito. Tá? Então, no Brasil, em vários países, mas no Brasil, o silêncio é considerado manifestação de vontade em alguns casos. É claro que se eu for casar e o registrador e o juiz de paz me perguntarem, o senhor quer casar e eu ficar quieto, o meu silêncio não vai ser concordância. É óbvio, né? Tô quietinho, não falei nada. Agora, em alguns casos, o silêncio é concordância. Tá? E aí, este é um caso que o silêncio é concordância. Lá na uso capião também tem um, tá? Esse é um caso que o silêncio é sim. Tá? Isso está lá pelo 111 do Código Civil, quando ele vai falar que em alguns casos o silêncio é manifestação da vontade. Veja, no direito a gente estuda muito a vontade. Pense comigo, qual é a minha vontade? É comprar o imóvel? Qual é a minha vontade? É doar o imóvel? Qual é a minha vontade? É simular uma negociação? Qual é a minha vontade? Uma coisa é a minha vontade, outra coisa é a manifestação da vontade. São duas coisas. Né? Quando a gente estuda vontade, eu tenho uma aula lá no curso que eu falo sobre vontade e eu cito um exemplo, né? Eu desenho no quadro um morrinho, né? Um morro assim, e aí eu desenho um animal desce para beber água e no outro caso uma pedra rola no morro até a água. Olhando, parece que os dois são a mesma coisa, mas o animal teve vontade. A pedra não, a gravidade atraiu ela. Então, a gente pode olhar que vontade está muito presente nos contratos. Por isso que tem aquela nulidade da simulação, nulidade disso, daquilo. Tá? Então, vontade interessa muito. A vontade pode ser silenciosa. Voltando ali, alguém perguntou, silêncio é sim? Silêncio é sim, na retificação. Tá? Por isso que a pessoa vem ao cartório e diz, não concordo. Não concordo. Ela procura um advogado, ó, o vizinho quer retificar, não concordo. O oficial pode enfrentar? Pode enfrentar, desde que seja uma impugnação injustificada. Maravilha, tudo bem até aqui. Professor, fala dos vizinhos problemáticos que o senhor estava falando. Os confrontantes problemáticos, né? Só para você saber onde é que está isso, na lei de registros, né? Agora que mudou bastante a lei, eu imprimi uma lei toda nova de novo, eu gosto de imprimir, né? Aí eu vou sublinhando, né? Ela toda, vou marcando, até porque agora tem o evento ali 6-12, daí eu vou bater bastante nas alterações da lei. Se você não se inscreveu, o link está na minha bio, te inscreve para o evento, é gratuito, ao vivo, online, é um dos meus grandes eventos do ano, né? Está lá no parágrafo 10, essa sacada ali, entende-se como confrontante os proprietários. Tá? É a mudança radical da lei, né? E ele diz, e titulares de outros direitos reais. Um pouquinho eu falo disso. Mas vamos imaginar que morreu o vizinho. E ele deixou 3 filhos. E os 3 filhos são maiores de idade. Podem assinar ou precisa fazer o inventário para assinar? Vamos desenvolver um raciocínio. A gente sabe que quando ocorre a morte, tem um princípio napoleônico que é Sezine. Alguns chamam de Saizine. Cada um chama. Interessa. Vamos chamar de Sezine aqui, tá? Sezine. O que é Sezine ou Saizine? É o princípio de que com a morte os bens se transmitem automaticamente aos herdeiros. Tudo. Os bens, as dívidas, tudo vem. É um bolo. Para que eu faço inventário? Para apurar o que deve, paga e partilha o resto. Beleza. Mas se não fosse assim, o pai morre e os bens ficam sem dono. Ninguém seria dono. Não teria, não faz inventário 10 anos, né? Ninguém é dono disso aí. O cara morreu, os filhos não fizeram inventário. É óbvio que é dos filhos. Eles precisam fazer o inventário apenas. Tanto que o registro de imóveis, nesse caso, ele é declaratório. A publicidade que é dada ali é declaratória. Dizer, ó, faleceu lá na data tal, os bens todos se transmitiram como uma massa enorme, mas eles partilharam agora, 5 anos depois. Tudo bem.
mas retroage a data da morte, o registro é declaratório. Então, se pela Cesine as pessoas são donas, meu vizinho morreu, deixou 3 filhos, eles são donos proprietários ou não? São. Eles só não podem vender esse imóvel, porque tem que fazer inventário e botar no nome. Mas eles podem arrendar para alguém? Pode. Pode. Pode dar em garantia? Não, aí não. Porque eles não têm a disposição do bem, que é vender ou dar em garantia. Mas eles têm o direito de usufruir do bem. Tem gente que nunca fez inventário e usa a terra do pai falecido 15 anos. Arrenda, vai no banco, pega financiamento ali, mostra que tem o nome do pai. Isso é normal, pessoal que deixa. Então, se o meu vizinho é falecido e tiver 3 filhos, a gente pode aceitar algumas formas. Em alguns lugares, você vai ver que vão te pedir uma escritura pública de nomeação de inventariante. E o inventariante assina. Em outros lugares, vão te dizer, todos os herdeiros devem assinar. Em outros lugares, vão te dizer, os herdeiros estão em condomínio, né? São 3. Então, se é condomínio, basta que um assine. Você vai ver 1000 hipóteses aqui. Por que isso? Depende do estado que você está. Eu dou aula em todo o Brasil. Em seguida eu vou para Bahia, para São Paulo, Rio de Janeiro. Agora esse ano eu não comecei a viajar, porque é janeiro, né? Mas eu viajo, dou aula em todo o Brasil. Dou aula no Damásio, na pós-graduação, que é para o Brasil inteiro também. E eu sempre cuido aonde eu falo sobre retificação. Porque às vezes o Estado diz assim, se o confrontante for falecido, o inventariante vai assinar. E outro Estado fala, se o confrontante for falecido, um dos herdeiros basta assinar. Isso aí. A Jussara já botou ali, ó. Aqui um herdeiro basta. Jussara, despachante imobiliário. Está feito o comercial para você. Pois bem, em alguns estados se pede vênia conjugal. Alguns estados se pede vênia conjugal. A JT Corretora botou, venha para a Bahia, prof. Olha, vou aproveitar e fazer a Elaine Portela está organizando um evento dia 19 e 20 de março na Bahia para eu ir palestrar, né? Salvador. Tá? Ela está organizando. Então vocês falem com a Elaine Portela. Tá? E aí eu quero ver se faço o encontro dos mentorados um dia antes. Tá? 19 e 20 de março, a princípio, quero estar em Salvador. Pois bem, voltando. Em alguns lugares se pede a vênia conjugal. Se pede que a esposa assine. Bom, e quando o cara é solteiro? Aí a gente tem que ver se ele tem união estável ou não. Ele vai ter que declarar. Tá? Então nós temos essas diferenças no território nacional. Mas não é difícil da gente se encaixar. Porque quando você vai estudar direito imobiliário comigo, eu já, nessa primeira noite do evento, dia 6, eu já vou dar o link de cada estado, PDF que a Tassiana vai fazer, o link de cada estado sobre os códigos de normas. Cada estado tem um código de normas. O que eu faço na primeira noite do evento, quando eu explico isso, eu digo, ó, vou dar o PDF no grupo de WhatsApp que vocês estão, sabe que você entra no evento, tem grupo de WhatsApp, né? Tem vários grupos, né? A gente larga então lá o PDF com o link. Aí você tá em Fortaleza, né? O pessoal botando ali. Então, no Ceará. Qual é que é a regra no Ceará? Se você vai começar a estudar direito imobiliário comigo, a primeira coisa que eu quero que você faça é que tenha o link do código de normas. Porque o Ceará tem regras próprias. Assim como Pernambuco tem regras próprias. Assim como o Rio Grande do Sul tem regras próprias. Alguém botou ali, quando vem ao Rio Grande do Sul, professor? Eu estou no Rio Grande do Sul. Eu estou. Estou aqui. Então, cada estado tem. Eu preciso, quando eu vou me tornar agora um expert em direito imobiliário, extrajudicial, um expert em registro de imóveis, eu preciso ter as armas. Quais são as armas? Código de normas, provimentos estaduais, vou explicar tudo no evento. Os provimentos federais, isso é o mínimo das armas que eu tenho que ter. Tá? Para quê? Para eu poder saber o que está acontecendo. E aí que você tira a vantagem. Porque o outro colega não sabe isso, ele não está na live, ele não sabe nada disso. Na faculdade ninguém falou, daí ele judicializa um troço para resolver,
e você resolve extrajudicialmente. Viu a diferença? Viu a diferença? Quer dizer, muitos vão judicializar algo que não precisa judicializar. Quem conhece o procedimento extrajudicial, larga na frente. São Paulo eu estarei 21, 22 de março, depois da Bahia eu desço a São Paulo. Tem um evento do mentor meu que eu vou lá prestigiar. Tá? São Paulo estarei lá, alguém botou ali quando é São Paulo, né? E parece que 29 de abril tem um encontro aqui no Rio Grande do Sul, que eu também estarei presente, tá? Então estamos só organizando, né? Brasília eu estarei participando de um evento, mas não vou palestrar, só vou lá ver. Vamos ver, agosto eu acho, tá? Então assim, a agenda é grande, eu circulo, tá? E adoro encontrar alunos e seguidores, gente. Adoro, 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 adoro. A galera colocou, não esqueça de Minas Gerais. Minas Gerais mora a minha namorada, então eu quando for visitá-la, eu vou lá, tá? E Rio de Janeiro eu palestrei ano passado, na Emerge, né? Emerge que chama. Bom, então já estou entendendo isso. Eu posso ter um diferencial em relação a outros profissionais do direito? Sim. Basta que eu entenda quais são as armas que eu vou usar. E essas armas, uma delas muito importante é o Código de Normas. Cada estado tem o seu Código de Normas, tá? E isso é importante a gente saber. Por quê? A Lei 6.015 é muito bom de ter a lei, claro, né? A gente só tem que ter um pouco de calma que ela, em alguns pontos, é um pouquinho chata. Mas ela, às vezes, traz a regra geral. Eu preciso saber o que está me dizendo o Código de Normas. Quando eu vou trabalhar em direito imobiliário ainda municipal, que é aquela parte de loteamentos, né, que vocês sabem que dei aula a vida inteira em pós-graduação sobre loteamento, né? Anos da minha vida. E até hoje ainda dou e gosto demais. Meu módulo de loteamentos no curso é enorme. O loteamento, eu dependo também da lei municipal. Em alguns casos de lei estadual. Mas a lei municipal me ajuda muito, porque ela dá algumas questões que os municípios, por força da Constituição, têm o poder. Então, parcelamento do solo é algo mais enroscado. Ah, professor, mas tem a 6766. Sim, ela é uma norma geral. A gente vai ter normas estaduais também. Então, observar que a retificação, que é um procedimento de regularização, né, gente? Ela tem uma regra geral no 213. Retificação unilateral ou bilateral, simples ou complexa. A complexa é onde a gente vai trabalhar mais. Por quê? Tem diferença de área, mudança de medida. E isso envolve direito de terceiros. Portanto, o confrontante eu tenho que ouvir. Ah, mas eu quero corrigir só a linha de cá, desse lado do meu imóvel. Eu preciso pegar a assinatura do outro confrontante? Não, pega só desse aqui. Tá? Mas o oficial vai analisar o teu caso concreto. Vai analisar o teu caso concreto. Existem algumas coisas que eu vou explicar no evento sobre problemas que aconteciam que agora não vão mais acontecer. Aqueles casos que você chega com o documento no cartório e o documento não bate, teria que retificar. E aí você vai, às vezes, tinha uma trabalheira para arrumar isso. Exemplo clássico de uma aluna minha. Ela fez o inventário e quando chegou para registrar, não conseguiu, porque a matrícula era muito antiga e as descrições do imóvel estavam desatualizadas. Ao norte, confronta com os sucessores de fulano de tal, que faleceu faz, 50 anos. Estava desatualizado. Aí foi feito inventário, todo mundo recebeu o seu formal de partilha, o pessoal chegou para registrar no cartório de imóveis, o cartório olhou e disse assim, olha, o imóvel está com as descrições muito antigas aqui, nós teríamos que retificar isso. Ah não, tudo bem, mas eu só fiz aqui o inventário, só registrar. E aí muito cartório fazia o quê? Não dá para registrar sem retificar. Muitos. Aí começavam os problemas, porque a pessoa tinha que voltar, às vezes, no fórum, para tentar arrumar o formal. Aí ela não sabia que precisava ser dos confrontantes. Aí voltava no juiz para retificar a matrícula. Imagina uma retificação judicial de matrícula. Que salada. E qual era o procedimento? Quando o cartório te dá a luz, ele diz para ti assim, ó, seguinte,
Tu fez o inventário, não dá para registrar porque as divisas estão horríveis. Mede essa área. Mede a área e pega a assinatura dos confrontantes. Porque aí não tem erro. Aí a pessoa, essa minha aluna no caso, contratou um profissional, né, um engenheiro, topógrafo, foi lá, mediu a área toda, foi nos confrontantes, vizinho por vizinho, como é que tá? Assinatura de todo mundo. Feito! Voltou no cartório e disse, consegui a medição da área e a assinatura de todos os confrontantes. Tá tudo prontinho. O cartório, vamos averbar essa retificação. Pegou a matrícula, retificação. A área da matrícula tem a seguinte confrontação. Tantos metros ao sul, tantos metros ao norte. Ok, está ali averbado na matrícula agora a retificação. Pausa. Alguns oficiais aqui abrem matrícula própria. Outros deixam dentro da matrícula, tá? Pausa só para você saber a técnica registral. Aí ela disse, tá retificada a área? Tá. Que bom, né? Por favor, agora registre o formal de partilha. Aí, pega o formal de partilha e diz, mas aqui nos formais de partilha diz que cada herdeiro ganhou 20 hectares. Mas com a retificação, a área aumentou um pouco. E aí cada herdeiro teria que ganhar 21 hectares. Portanto, não tem como registrar o formal de partilha de novo. O senhor agora deve voltar ao fórum e retificar o inventário. Você está percebendo a loucura do troço, né? Aí a minha aluna e outros tantos advogados pelo Brasil enlouquecem, né? Porque o cliente está esperando o troço lá. Aí ele vai ao fórum e diz, houve uma retificação, nós fizemos ela extrajudicial, e aí agora não fechou o formal com a matrícula. Nós inventariamos certinho, mas a matrícula estava errada. Nós corrigimos a matrícula, o inventário ficou errado. É tipo cobertor pequeno, né? Tá um frio do cão, para quem é do sul, você puxa, os pés ficam de fora. Você tapa os pés que assim dá frio. É mais ou menos isso. E aí, como resolver? Como resolver? Então agora tem como resolver. Agora, vou falar na segunda onda disso, tem como resolver, porque agora a lei está permitindo. Está dizendo, olha, apresenta o inventário e já gruda junto a retificação. E vamos encaixar tudo ali e fazer. Nada desse vai e vem. O oficial recebe tudo. E aí é importante você identificar isso. Não, peraí. Então é o seguinte, eu vou trazer a retificação, eu vou trazer o título, vou te entregar os dois, tu registra o título e faz a retificação. Tá lá. A alteração da lei de registros. Por isso que eu estou falando que vai ter uma nova onda, porque várias pessoas aqui no chat disseram assim, eu estou com um caso assim, eu estou com um caso assim. E muita gente está voltando no fórum. Mas tem forma da gente evitar e ir no extrajudicial. E eu acredito tranquilamente que esse ano, essa nova onda vai envolver uma série de procedimentos que eu vou informar na semana do evento. Esse é um. Ou seja, eu consigo agora pegar um título que precisa ser registrado, mas não consegue porque tem que fazer uma retificação e consigo chegar com tudo isso junto no cartório. Melhorou. Mas não é largar no balcão. Preciso fazer um requerimentozinho, né? Bonitinho, dizendo, olha, considerando o artigo tal, que veio pela 14.382 para 60.15, agora pode ser aceito o título, e então a gente está pedindo o registro e logo em seguida a retificação, com base nesse dispositivo legal. Se você não diz o dispositivo, se você não apresenta ao registrador qual é a solução, ele tem que adivinhar. E nem sempre ele adivinha. Então, as coisas atrasam. Esse vai e vem, como disse o Tiago. O Tiago é um dos meus alunos faixa preta aí, que ganhou mais de 100 mil reais com o uso capião. O Tiago é do interior da Bahia, queridão. Tiago Valadares ali. Sigam ele para conhecer ele, né? Advogado lá no interior da Bahia.
Tiago é um caso de sucesso, um case de sucesso, daqueles que estudou o extrajudicial e dominou o território. Claro, é isso aí, cara. Fez bem. Então, esse vai e vem atrasa muito a vida. Por quê? Porque o teu cliente não entende e você está ainda perdido no tiroteio. Mas não estava certo o inventário que eu fiz? O que que houve? Tá? Qual dispositivo alguém está pedindo? Deixa eu ver se está aqui na minha mão. Eu já te mando o dispositivo. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui, então. Aqui. Olha lá, 169 da lei 6015. Vai lá nos parágrafos, tá? Lá nos parágrafos que vão te dizer o 14, 15, 16, 17, 18. Vai lá, vai por lá, tá? A 6015. Que mais? Facilita demais, né, Jussara? Facilita demais. A gente tem que encontrar solução para o nosso cliente, não problema. Solução. Por quê? A solução, às vezes, tem. Só que lei no Brasil, ela demora para pegar. Então, o que é demora para pegar? Quando a Usucapião entrou lá em 2017, com o provimento 65, todo mundo demorou. Não andava. Aí alguns pegaram logo. A gente tem que entender que existe, às vezes, o procedimento, você só não sabe. E aí é muito mais fácil judicializar, né? Joga no colo do juiz e ele vai te dar as tintas do que fazer. Não vai se deixar de apreciar judicialmente. Mas se eu conheço o procedimento extrajudicial, eu ganho tempo, tenho mais velocidade para agilizar e ganho mais dinheiro. Por quê? Porque eu resolvo. Basta ver na cidade os meus alunos, quando o pessoal fala, não, ele resolveu o caso daquela lá em 60 dias. Como em 60 dias? Eu estou há 2 anos brigando no fórum. Porque o procedimento foi extrajudicial. Então, a partir dessa semana que vem, a gente vai trabalhar diversos procedimentos. E eu quero que você vá anotando. Hoje é um dia de retificação. 213 da Lei 6015. Tem alterações? Tem. Tem alterações também lá no 169 da 6015. Uma coisa importante, não queria esquecer. Georreferenciamento. Esse é tocar o berrante, né? Vem todo mundo, né? Georreferenciamento. Esse é um problema, né? Georreferenciamento é um problema. Luísa Ribeiro, de 3 de maio, minha cidade. Beijo, querida. Georreferenciamento é um problema. Por quê? A gente exige hoje georreferenciamento. O que é georreferenciamento, galera? Galera da medição que está aí no chat, o que é georreferenciamento? É uma forma de medida, né, mais técnica, mais precisa. Não é isso? É isso. Eu demorei muito para entender o que era geo, né? Hoje eu estudo mais geo, né? Então, a galera do geo aí pode falar. Então, muitas vezes eu preciso georreferenciar a minha área. E a ideia é que todas as áreas rurais fiquem georreferenciadas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas isso vai demorar, claro. Mas aos pouquinhos, vai andando. Ali, ó, Lima Agrimensura, medida precisa, Gustavo, via satélite. Aos pouquinhos vai andando. Então, vai se determinando pontos de amarração e linhas e aquela área rural está ali. Isso vai para a matrícula do imóvel. E também lá no INCRA. Ó, eu posso georreferenciar sem ir ao INCRA. Eu georreferenciei a minha área aqui, fiz minha medição, peguei as antônios confrontantes, ok. Se eu quiser certificar, eu vou ao INCRA e peço, ó, certifica lá se está ok, se não deu sobreposição de área e coisa. A questão é que tem uma discussão muito grande se no georreferenciamento precisa assinatura dos confrontantes. Isso é uma discussão enorme. Não tem como ninguém se posicionar e dizer, é assim. Cuidado, tá? Porque em determinados momentos, a lei vai dizer pra gente assim, se for um georreferenciamento da área, daquele cidadão que fez a sua medição, fica dispensada a assinatura dos confrontantes, desde que o profissional declare, fez a medição, que respeitou as divisas.
Tem isso na lei. Mas nem sempre o registrador concorda com isso. Por quê? Porque dá diferença diária às vezes. Dá diferença diária. Aí a diferença diária, o registrador fica naquela, assinatura desconfrontante, se eu preciso. Ali a Luísa botou, eu já tive que colher a assinatura. É isso. Então, em alguns casos, eu dispenso a assinatura. Quando é que eu vou dispensar? Olha, eu vou dar uma hipótese assim que eu acho que é interessante, né? Eu tenho a minha área rural medida, tá? Não por gel, medida, tá? Já foi medido, os caras puxaram treina, aqueles aparelhinhos assim. Eu não sei nem o nome dos aparelhinhos. Se alguém quiser um dia me ensinar, me manda um direct dizendo qual é o nome daqueles aparelhinhos que mede, tá? O máximo que eu sei é uma trena de 2 metros que eu uso na minha casa aqui e ainda erro as contas, pra ver como eu sou do direito mesmo. Eu erro, né? Deu errado aqui, deu errado ali. Beleza. Mediu tudo. Tem trena eletrônica hoje. Eu tenho a minha área medida aqui. Agora, o cartório está me exigindo gel. Né? Por algum motivo ele quer, não, tem que fazer um gel para você ficar melhor. Veja, eu já medi, então agora eu vou fazer o gel. Quando eu faço o gel se encaixa, ali o pessoal botou teodolito, nunca tinha ouvido essa palavra, parecia até nome de remédio. Se encaixa na medição que eu tinha. O gel se encaixou. Cara, que delícia, né? Eu tinha uma medição feita, então agora vou usar o nome do pessoal ali pelo teodolito, mas não posso esquecer, vou ter que anotar isso aí. Teodolito, caraca, teodolito. O nome da live vai ser o que é teodolito, né? Teodolito. Fiz a medição no teodolito, tá? Ok. E agora eu fiz o gel e o gel se encaixou. Cara, se ele se encaixou, então é muito tranquilo que eu consigo enxergar que eu não preciso dos confrontantes. Porque tá bem, tá tranquilo, não mudou nada. Agora, se eu tenho a minha área rural com aquelas descrições extremamente rudimentares, confronta ao norte com uma cachoeira, ao sul com terra de sucessores, se eu tenho isso, como que eu vou lidar com o gel? Quando o gel vir, ele vai dar diferença diária. Certamente vai dar. Porque eu não tinha, agora a palavra é técnica, vamos ver se eu não erro. Eu não tinha as medidas perimetrais. Eu não tinha as medidas perimetrais. Que são aquelas medidas que me dão aquela linha até onde vai o meu imóvel. Vai até lá, 50 metros até lá, 60 metros até lá. É isso. Eu não tinha essas linhas. Então agora o gel chegou e deu. E aí o oficial vai parar e vai dizer, eu quero assinatura dos confrontantes. Porque deu uma diferença diária, deu uma diferença de linhas, de medidas. Por isso que quando as pessoas discutem isso, é um campo minado. Por quê? Porque há um grande embate da galera do agro com a galera do registro. Nossa, eu tenho um amigo meu que exige sempre assinatura dos confrontantes, não quer nem saber, sempre. Por quê? Porque ele tem medo que um avance sobre a área do outro. Imagina um estado com áreas enormes rurais, tu faz uma medição lá, meio lá no final da tua propriedade, e tem o outro que tem mais uma outra área de lá, não foi ouvido. Às vezes o cara tem 5, 10 mil quadros de campo, né? Então lá no meio o cara errou um troço, tem que ouvir o proprietário. Mas tem quem também faça sem assinatura, correndo por conta e risco. O CNJ chegou a editar um provimento, se eu não me engano é o 41, né, que falava sobre essa dispensa. Então, qual é a interpretação hoje que a gente sempre dá? Quando encaixa direitinho o gel sobre as medidas que eu já tinha feito, me parece tranquilo. Está se usando hoje gel para imóveis urbanos também, né? Parece tranquilo. Agora, quando eu não tenho as medidas e eu faço o gel e dá uma diferença diária, uma diferença nas medidas perimetrais, então o oficial vai pedir a assinatura dos confrontantes por uma questão de segurança. Segurança dele. Lembra
quando eu dou aula de princípios, que o princípio que rege o sol, a luz do registrador é segurança jurídica. Segurança jurídica. Ou seja, ele tem que se calcar na segurança jurídica para não se perder. Que nem quem estuda direito de família, qual é o princípio mãe? Qual é o princípio mãe? Qual é o princípio básico do direito de família? Qual é aquele que é a mãe de todos os princípios? Dignidade da pessoa humana. Basta você ver quem é professor de direito de família. Eu já fui professor de direito de família há muitos anos, mais de 10 anos da aula de família. Você chega e fala dignidade. Aí você vem fazendo todos os outros princípios. No registro de imóveis, qual é o princípio mãe de tudo? Segurança jurídica. Se o registrador errar, gera insegurança. Imagina, pense comigo, que eu vou medir a minha área, faço gel, não pego a assinatura dos confrontantes, abro matrícula, maior tendel. Maravilha. Bem, é claro que o vizinho pode contestar quando ele for medir a área dele. Ele diz, Maria, eu medi a minha, tu sobrepôs a área. Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar que eu fiz isso, errei as áreas e vendi a área para um terceiro de boa fé. E agora? Aí o terceiro de boa fé tá lá. Comprei na matrícula certinho. Tomei todas as medidas. Ou seja, eu fui no tabelião, fui no registro de imóveis, tiramos negativas, tudo ok. E agora o vizinho foi medir a área dele e disse que está tendo sobreposição de área. Não fui nem eu que medi, eu comprei assim. Você viu agora o problema? Por quê? Porque nós não pegamos a assinatura dos confrontantes. E aí? Bom, não tem uma solução. Vai se discutir. Judicialmente, claro. E o juiz vai ouvir todo mundo. E aí o cara vai argumentar, dizer, não, ó, a lei permitia que eu não pegasse a assinatura. E o outro vai dizer, deveria ter me consultado. Sabe onde que acontece isso? Quando às vezes tem um riozinho perto da propriedade e os caras tiram água do rio para irrigar. Então a propriedade às vezes faz uma cunha assim até o rio, só para poder ir lá pegar água. Sabe? Daí o cara vai lá e mede o outro do outro lado, tira a cunha daquele. Isso acontece muito. Quem é do agro sabe. Essas questões de medição e georreferenciamento são problemáticas, sim. São. O que a gente pode fazer? Agora, análise de risco. Pensa comigo. Alguém te convidou, né? Te contratou, convidou não, contratou para fazer uma análise de risco. Você vai comprar uma propriedade. Né? Daí você, vou comprar uma propriedade, contratar o doutor para dar uma olhada se tem algum risco ou não. Né? Beleza. Aí você vai lá olhar, tá lá a matrícula georreferenciada perfeitinha. Tem que dar um parecer, hein? Tu tem que dizer pro teu cliente, compra. Tu tem que dizer isso para ele. Ou diz, cuidado, porque tu foi contratado para isso. Aí tu chegou lá, foi no registro de imóveis, pegou a matrícula, olhou, pô, foi georreferenciado, tudo ok, matrícula bonitinha, padrão FIFA, né? Então, tá um espetáculo, espetáculo. Aí você diz, compra. E aí depois dá esse problema que eu falei. Agora, se você está entendendo o que eu estou falando, você vai ver assim, ó, a matrícula está ali bonitinha. Ela veio da onde essa matrícula? Sempre diz onde é que ela veio, né? Está lá embaixo, origem. Assim, ó, origem, veio da matrícula número tal. Pede no registro. Posso ver a matrícula tal? Ah, ela está encerrada. Não, tudo bem, mas encerrada não quer dizer que eu não possa ver ela, pedir certidão dela. Eu quero ver a matrícula tal. Na matrícula tal, vai constar a averbação do gel, a averbação da retificação, a averbação de todos esses fatores. Na matrícula anterior. Ali vai aparecer escrito se foram dadas a assinatura dos confrontantes ou não. E se não tiver ali inscrito, então você pede, eu gostaria de ver o expediente que deu origem a esse georreferenciamento com alteração de área, se foi assinado ou não. Porque eu estou fazendo uma análise de risco, meu cliente está comprando e a gente sabe que tem diferença de entendimentos no Brasil.
Aí você pede para ver, ninguém assinou. Você precisa ficar atento. Eu estou te ensinando o que ninguém vai te ensinar. O pessoal vai dizer, pega a matrícula e pronto. Não é só pegar a matrícula. Tem que achar onde está antes. Tem um princípio no direito imobiliário que se chama continuidade. Anota isso aí. Continuidade. Quer dizer que as coisas vêm sucessivamente acontecendo. Por que às vezes se pede certidão vintenária de um imóvel, né? Porque a gente quer estudar a história do imóvel. Quem é expert em direito imobiliário, expert em registro de imóveis, como os meus alunos, sabe que não é só olhar a matrícula. A gente tem que, né? Se você olha a matrícula, está perfeitinha, na hora vem a reação bovina. Ou seja, tá muito bom, tá muito fácil, pode ter algo errado. Tudo que tá fácil demais pode dar problema. Pega a matrícula anterior. Ah, professor, não era a matrícula anterior, era a transcrição. Tudo bem, pede igual. Por quê? Porque na transcrição, provavelmente lá vai ter a averbação de retificação disso. Muitos oficiais averbam na transcrição a correção para abrir matrícula. Outros abrem matrícula do jeito que está e averba a correção. Divergência de entendimentos também. Tá? Existe alguma coisa nova na 14382 que eu trarei no evento do dia 6 ou dia 12. Te inscreve no evento. Tá? Vai ter muita dica quente no evento. Então, mesmo a transcrição, eu não terei medo. Quando ouvir a palavra transcrição, eu vou dizer o quê? Quando eu chego no balcão e a pessoa diz assim, olha, a anterior é uma transcrição. O que eu vou fazer na hora? Né? Vou me assustar? Não. Eu vou dizer o quê? Pai, tô pronto. Vem, manda. Seu filho tá pronto. Encara a transcrição. É isso aí. Tem que bater no peito e encarar. Eu quero uma certidão da transcrição. Vou levar para casa e vou ler. Pronto. Vamos ler. Vamos ver o que está lá. Sublinhar. Ó, canetinha colorida. Sublinha a certidão. Dá para entender essa naba aqui. Por quê? Para você entender a história do imóvel. Quanto vale você entender uma história de um imóvel para um cidadão? Não dá, às vezes, para a gente achar que resolve. Não, pode comprar, vai tranquilo. Mas eu preciso dar uma olhada no que está atrás disso. Tem alguma averbação específica, alguma descrição? Eu preciso. Então, quem vai trabalhar no direito imobiliário, quem está começando isso, trabalhar no direito imobiliário é conhecimento técnico, prospecção de clientes e precificação. Pode perguntar para quem você quiser. Se eu não consigo chegar nos clientes, o meu conhecimento é como um tesouro no fundo do mar. Está lá o Titanic com um monte de joia dentro. Não está adiantando para nada. Mas se eu consigo prospectar um pouco de clientes e eu tenho conhecimento, ficou bom. Agora, eu também tenho que saber cobrar. Porque se eu não souber cobrar, também não vai adiantar, eu vou trabalhar de graça. Então são coisas que eu preciso aprender. Essa semana eu vou fazer uma live, vai ser no sábado à noite, só para os guerreiros, né? Mercado, cliente, carreira. Sábado à noite. Né? Semana tem live todas as noites, hein? Até o dia 13 agora é todos os dias, live à noite, todos os dias. Então eu preciso ver isso. Conhecimento é importante, eu tenho conhecimento. Eu também preciso jogar um pouco para as pessoas verem e saber precificar. Esse conhecimento de matrícula anterior, de transcrição anterior, muitos não têm. Muitos não têm. Mas você pode ter. Basta passar aqui nas lives de manhã, tu já vai ver. E daí a gente dá uma olhada no que tem lá. E já muda o teu cenário. E olha o quanto é importante você descobrir que esse georreferenciamento tinha ou não assinatura. Se tiver assinatura de todo mundo, está muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Se não tiver assinatura, tu deve te preocupar.
Mais ou menos aquele caso da doação com encargos, né? Doação com encargos. Os encargos nem sempre vão para matrícula, né? Aí o cara recebeu do pai o imóvel, com obrigação de cuidar, a obrigação de cuidar não está na matrícula. E aí depois o pai é abandonado e procura um advogado para revogar aquela doação. E você comprou o imóvel. Olha que lindo, né? Que situação. E você não sabia que o vendedor tinha o encargo de cuidar o pai. Não estava escrito em nenhum lugar. Porque estava na escritura, não estava na matrícula. É importante a gente conhecer o direito imobiliário mais a fundo. Ele nos dá muita coisa, muita dica, muitos sinais. Quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou descobrindo. E mais eu vou solucionando problemas. E lembre-se, toda vez que você solucionar um problema de retificação, por exemplo, você está construindo confiança para as pessoas. Confiança é como uma muralha, um tijolo de cada vez. Tá? Confiança é como uma muralha, um tijolo de cada vez. Depois que está pronta a muralha, aí você já é referência. Então, retificação de matrículas, nós tivemos hoje casos inúmeros aqui para conversar. E daria muito mais, tanto que eu vou fazer mais live de retificação. Na terça-feira eu vou falar com uma mentorada minha, a Luliane, às 11 horas sobre retificação. Essa semana tem live café, live às 11 e live à noite. 3 por dia a partir de hoje. 3 por dia a partir de hoje. Você vai ter nessa semana 18 horas de conteúdo. E semana que vem pelo menos mais 12. 12 a 14. Ou seja, você vai fazer um curso completo gratuito de direito imobiliário. Basta você querer. Basta você estar aqui. Basta você participar. Nunca foi tão fácil. Você não vai precisar pagar R$1. Mas vai ter um registrador aqui com 25 anos de experiência e professor, que melhor ainda, né? Porque professor tem a manha de ensinar, te levando conteúdo para você usar na sua prática. Se você quer regularizar imóveis, tem vários canais de regularização no Brasil. Vários, né? O meu é talvez o mais badalado hoje, é o que mais tem seguidores, né? Que bom, né? Fico feliz. A gente investe nisso. Mas observe, um outro, vem, mas participa, assiste a live. Não conseguiu assistir a live na hora? Assiste depois. Faz anotações, anota aqui, ó, anotei, ó, Teodolito, que vocês falaram ali, ó, tá aqui, ó, Teodolito. Parece propaganda de Doritos, né? Anotado. Anote. Tenha um caderno de anotações a partir de hoje. Tenha um caderno, porque serão 3 lives por dia e semana que vem, a partir do dia 6 tem o evento. Se você ainda não se inscreveu no evento, te inscreve. A gente vai dar o máximo nesse evento. O máximo, o máximo, o máximo. Muita gente vai sair transformada daí. Quero agradecer a presença de vocês. Ficaram nessa live aí, 400 e tantas pessoas o tempo inteiro. Vocês são sensacionais. Muito obrigado, obrigado, obrigado.